ficou um pouco inexorável para quem ainda achava que não era o momento de debater esse tema sobre a regulação das plataformas no Brasil, a urgência que essa pauta está se colocando. A gente viu, mais uma vez, porque na verdade não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas isso acontece agora num momento muito mais sério de ataque à nossa democracia, que foi o último domingo, mas isso vem se reproduzindo desde o contexto das eleições, as plataformas não cumprindo sequer os seus próprios termos de uso para moderar conteúdos que atentam contra a legislação ou que atentam contra o Estado democrático de direito, né? Há todo um discurso de que a autorregulação é suficiente para dar conta desse problema, de que elas têm e elas se comprometeram, inclusive perante ao TSE, a desenvolver mecanismos aí para contenção de momentos emergenciais de crise, porque já sabiam e foram sistematicamente alertadas por organizações brasileiras e pelo próprio poder público de que havia um risco de um Capitólio 2 aqui no Brasil, e elas garantiram que tinham planos para contenção, protocolos para contenção de momentos de crise. E o que a gente viu foram dezenas, se não centenas, de canais transmitindo ao vivo a invasão e a destruição do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, e não só transmitindo, mas convocando as pessoas para irem se somar a esses atos e convocando para atos hoje, inclusive, nos últimos dias, isso está acontecendo nas mais diferentes redes sociais. Então, esses protocolos, se é que existiam e se é que se foram colocados em prática em algum momento, claramente não são suficientes para dar conta do tamanho do desafio que a gente tem de proteção do Estado Democrático de Direito. E essas plataformas não são só intermediárias desses discursos, elas estão também lucrando com esses discursos. Vários monitoramentos que foram feitos nos últimos dias mostram, por exemplo, no YouTube, né, um canal que a gente usa aqui também para fazer esse debate com a sociedade, a TV GGN também está no YouTube, mas o YouTube monetizando lives dos golpistas, né? Então, tem levantamentos de que pelo menos metade das lives, das transmissões que aconteceram no domingo, durante os atos de invasão aos três poderes, foram monetizadas, ou seja, inclusive ao uso dessas plataformas para que elas tenham lucro e também para financiar esses atos golpistas. Então, a gente não está falando de intermediários neutros, a gente está falando de empresas que têm um modelo de negócio que favorece, né, a visualização e a distribuição de conteúdos extremistas e que estão lucrando com esses conteúdos, mesmo quando, né, são notificadas por centros de pesquisa que monitoram redes sociais, que monitoram conteúdos extremistas e infelizmente, só tomam atitudes concretas e efetivas quando recebem ordens da justiça brasileira. E aí, quando a justiça age, e é fundamental que tenha agido, a gente já sabe que na velocidade da distribuição desses conteúdos na internet é muito tarde, né? Teve lives com 5 horas de duração transmitindo no domingo, e as plataformas não derrubavam essas lives. Então, a gente, de fato, está precisando de medidas mais efetivas que não seja só enxugar o gelo depois que isso já está no ar, mas de cobrar mudanças na estrutura e no funcionamento dessas empresas para evitar a propagação desse tipo de conteúdo.